Bem-vindos à aula 226. Estamos no item 2 do capítulo 26. Estamos tratando do cálculo econômico sobre o socialismo, né? A impossibilidade do cálculo econômico sobre no sistema socialista. Tem dois erros passados na concepção do problema. Então, vamos lá compartilhar nossa tela. Compartilhar. O principal tema político dos últimos 100 anos tem sido a substituição da iniciativa privada pelo planejamento socialista. Milhares de livros foram publicados a favor ou contra o planejamento comunista. Nós estávamos falando da década de 50, né? Mises publicou esse livro em 1949, deve ter estruturado em 1948 até publicar, né? Bom, nenhum outro assunto tem sido tão exaustivamente discutido em círculos privados, na imprensa, em reuniões públicas, nos círculos acadêmicos, em campanhas eleitorais e nos parlamentos. Pela causa socialista, guerras foram travadas e muito sangue foi derramado. Apesar disso, durante todos esses anos, a questão essencial nem chegou a ser levantada. Aliás, todo socialista foge do assunto economia. É verdade que alguns economistas eminentes, Hermann Heinrich Grausen, Albert Schiffer, Vilfredo Pareto, Nicholas Pearson, Enrico Baroni, chegaram a entrever o problema. Mas, com exceção de Pearson, não chegaram ao cerne da questão e não conseguiram perceber sua importância fundamental, tampouco tentaram integrá-lo à teoria geral da ação humana. Essas falhas impediram que as pessoas dessem atenção para suas observações, por isso foram logo esquecidas. Seria um grave equívoco culpar a escola historicista e o institucionalismo de terem negligenciado esse problema vital da humanidade. Essas duas linhas de pensamento denigriram fanaticamente a economia, a ciência funesta, para servir à sua propaganda da intervencionista ou socialista. Não conseguiram, entretanto, suprimir inteiramente o estudo da economia. É compreensível que os detratores da economia tenham deixado de perceber esse problema, mas é surpreendente que os economistas tenham incorrido nessa mesma falha. Mises é muito duro e rígido com nós, economistas. Nós não podemos falhar. Então, olha, se os detratores erraram, a gente até é compreensível. Para eles não era vantagem nenhuma tratar desse assunto. Agora, é surpreendente como nós, economistas, não tenhamos feito a lição de casa. São dois os erros fundamentais dos economistas matemáticos a serem apontados. Os economistas matemáticos praticamente limitaram a sua análise para aquilo que eles chamaram de equilíbrio econômico ou situação estática. O recurso à construção imaginária da economia uniformemente circular é, como já foi assinalado antes, uma ferramenta mental indispensável ao raciocínio econômico, conforme pode ser visto lá no começo da, 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 da teoria cataláctica, no capítulo 14. Mas é um erro grave considerar essa ferramenta auxiliar, essa construção imaginária, como algo mais do que uma construção imaginária, esquecendo-se do fato de que tal construção não tem contrapartida na realidade e nem pode ser consistentemente concebida até as suas últimas consequências lógicas. O economista matemático, obnubilado pelo preconceito de que a ciência econômica deve ser estruturada segundo o modelo da mecânica newtoniana, passível, portanto, de ser tratada por métodos matemáticos, se equivoca inteiramente quanto ao tema central de suas investigações. Já não lida com a ação humana, mas com um mecanismo sem vida própria, que atua misteriosamente por meio de forças não suscetíveis de uma análise mais profunda. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, evidentemente não existe a função empresarial. Dessa maneira, o economista matemático elimina o empresário nas suas considerações. Elimina esse personagem agitado e irrequieto, cuja constante intervenção impede que o sistema imaginário atinja o estado de equilíbrio perfeito em uma situação estática. Detesta o empresário por ser um elemento perturbador. Os preços dos fatores de produção, para o economista matemático, são determinados pela interseção de duas curvas e não pela ação humana. Além do mais, ao traçar suas preciosas curvas de custos e preços, o economista matemático não chega a perceber que,
Para reduzir custos e preços a grandezas homogêneas, seria necessário que houvesse uma relação de troca comum que possibilitasse esse cálculo. Assim procedendo, forja a ilusão de que é possível calcular preços e custos, mesmo não dispondo desse denominador comum das relações de troca dos vários fatores de produção. O resultado desse equívoco é que a construção imaginária de uma comunidade socialista emerge dos escritos dos economistas matemáticos como um sistema de organização econômica que pode efetivamente funcionar, sendo, portanto, uma alternativa habilitada a substituir o sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção. O diretor da comunidade socialista estaria, assim, em condições de alocar vários fatores de produção de uma maneira racional, isto é, com base no cálculo econômico. Ou seja, os economistas matemáticos, os nossos, todos os nossos ministros da economia, secretários da economia, de finanças, essa turma que está do lado dos políticos há muito tempo, são economistas matemáticos. Acho que calcula no equilíbrio estático que isso funciona de fato. É isso que alimenta a pobreza da nossa nação há muito tempo. Como disse Roberto Campos, o avô, não o neto, o avô, para consertar o Brasil basta acabar com a economia da Unicamp e de todas as outras, tá? Que seguiram o mesmo caminho. Seria, portanto, possível combinar a cooperação socialista e a divisão do trabalho com o emprego racional dos fatores de produção. Os homens poderiam adotar o socialismo e continuar empregando os meios disponíveis do modo mais econômico possível. O socialismo não implicaria em renunciar ao emprego racional dos fatores de produção. Seria uma variante racional da ação social. As experiências de governos socialistas da Rússia soviética e da Alemanha nazistas pareciam confirmar a viabilidade dessas teses equivocadas. As pessoas não se davam conta de que esses não eram sistemas socialistas isolados. Funcionavam num contexto em que o sistema de preços ainda existia. Podiam recorrer ao cálculo econômico com base nos preços internacionais. Era para isso que serviam, de fato, os espiões. Sem a ajuda desses preços, suas ações teriam sido desnorteadas e sem objetivo. Se não fossem os preços internacionais, não lhes teria sido possível calcular e contabilizar e nem elaborar seus tão decantados planos. E aqui eu encerro essa aula convidando vocês a lerem, a assistirem os vídeos que estão no YouTube, no canal do Instituto Juan de Mariana, e principalmente um vídeo em que o professor De Soto fala, avaliza tudo que eu disse sobre o tempo que se demorou para cair o governo soviético, porque se procurava os preços fora. E o que é pior, grande parte dos materiais escritos por Ludwig von Mises foram parar na mão dos soviéticos, quando no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles sabiam da impraticabilidade do sistema socialista e, portanto, para se salvar, buscavam a relação de preços fora, baseado na ciência cataláctica, certo? Na ciência praxeológica e na cataláxia. Ok? Então, obrigado e até a nossa próxima aula.